Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos. Estamos caminhando para os últimos dias do nosso ano. Que possamos, nesses dias que se seguirão, sentir as vibrações de amor e de paz do nosso amado Mestre Nazareno. Que Jesus se faça presente no nosso lar, na nossa família e principalmente dentro do nosso coração, que possamos revelar os ensinos de Jesus dentro da nossa alma. Bom, hoje a gente vai convidar a todos para a gente começar a nossa manhã de quarta-feira, revelando Jesus no nosso coração e conversando um pouquinho mais sobre uma virtude muito especial, que é a irmã da caridade, que nos aproxima aí até dos anjos que o Evangelho nos diz. Essa virtude, ela realmente deixa o nosso olhar mais dócil, o nosso coraçãozinho mais aberto ao amor e à esperança. Bom, então vamos iniciar o nosso dia. Todos sejam muito bem-vindos, que possamos estar com as portas da alma aberta para acolher da melhor forma para cada um, da forma mais proveitosa para cada um que nos ouve e nos acompanha a reflexão da passagem de hoje. Vamos juntos lá para o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, refletir o item 17 deste capítulo, que é a passagem A Piedade. Sim, é sobre essa virtude, a piedade, que nós vamos refletir e conversar sobre hoje. Mas não só refletir sobre ela, o nosso convite hoje é também buscar viver a piedade, florescer ela dentro da nossa alma. Bom, vamos começar aqui relembrando que este momento do ano, quando vai chegando os últimos dias, a gente já está mais propício a fazer umas reflexões de como está a nossa conduta, como que a gente está levando, o que a gente está semeando na nossa vida. E se a gente parar para pensar, a vida é muito corrida. A gente tem os nossos deveres materiais, tem os nossos compromissos com o nosso trabalho material, às vezes com o nosso estudo, com o nosso lar, com a nossa família. A gente tem realmente os deveres que nos chamam a ser cumpridos aqui na nossa jornada na Terra. E muitas vezes tudo fica muito corrido, porque é muita coisa para fazer, é muita coisa para resolver, é muito problema para solucionar. E nesse ciclo, se a gente parar para perceber, tudo fica muito automático. A gente acorda, faz as coisas que tem que fazer e tudo tem que ser muito rápido. Tem que resolver rápido, fazer tudo rápido, muita agilidade, tudo tem muita urgência, vamos resolver isso para ontem. A gente começa a viver de uma forma muito acelerada. Pensemos aí neste ano que está se findando, como que foram os nossos dias? Pensemos se a maioria dos dias não foram corridos, tudo a gente queria para ontem, para já, para agora, muito imediato. E é vivendo dessa forma que muitas vezes não nos atentamos, que estamos focando, às vezes só nessa parcela da nossa vida material. Porque às vezes a gente vai demandar muito tempo nessa camada da vida material. E às vezes vamos nos esquecendo de dedicar um tempo à nossa vida espiritual, a cuidar do nosso interior. Ou seja, tudo está muito corrido, muito imediato, tudo está muito rápido, o tempo tá voando, que a gente diz, e a gente está focando só em fazer as coisas materiais, esquecendo do nosso interior, esquecendo de cuidar, de nutrir a nossa vida, a verdadeira vida, que é a vida do espírito. E nesse ciclo da vida tá muito corrida, tudo imediato, tudo tem que se resolver muito rápido, se a gente não se atentar, a voz do egoísmo começa a falar um pouquinho mais alto no nosso coração. Ou seja, a gente quer resolver só as coisas que têm interesse para nós. A gente só se preocupa com aquilo que diz respeito a nós. E aí a gente vê o egoísmo começando a florescer, a ser nutrido ainda mais na nossa alma, quando a gente fecha os olhinhos para o nosso próximo e foca só em nós. O eu dentro da nossa alma começa a falar muito alto. Então a gente só quer satisfazer os nossos prazeres, a gente quer
amparar, ajudar, mas só aquilo que vai nos beneficiar. Se a gente vai fazer algo, tem que ser algo que vai agregar pra gente, se não for agregar também a gente não faz. Percebam que é uma camada de um egoísmo aí, que a gente foca só na gente, nos nossos interesses, no que nos beneficia. Quando a vida tá muito corrida, se a gente não se atenta, a gente fica assim, eu não tenho muito tempo pra isso não. Aí outras vezes a gente diz assim, eu não vou fazer porque tô muito cansado, eu fiz isso e isso por mim, não vou ter tempo pra fazer isso agora. Eu não vou, demanda muito esforço, a gente começa a pensar assim, demanda muito esforço fazer isso e isso pelo próximo, já basta o que eu tenho que fazer por mim, então eu vou ficar quietinho aqui no meu cantinho. Percebam que a gente começa a fechar os olhinhos para as necessidades do outro, para o amparo que a gente pode conceder ao nosso irmão. E todas as vezes que o egoísmo ele vai falando mais alto no nosso coração, a gente vai se distanciando das virtudes cristãs, que é realmente a virtude cristã, as virtudes, a caridade, a esperança, a piedade, que é a nossa passagem de hoje, são virtudes que nos convidam a exercê-las. A gente precisa florescê-las dentro de nós. Elas não simplesmente nascem e a gente começa a ter elas na nossa vida. A gente precisa cultivar essas virtudes, sobretudo a piedade. Então, se a gente não olha para o nosso interior, se a gente não cultiva elas e as virtudes, elas demandam aí não só saber sobre elas no campo da teoria, digamos assim. A gente precisa ir para a prática. A gente precisa ir para o amparo ao próximo, a gente precisa enfrentar as lutas da vida para que a gente floresça realmente as virtudes. Elas demandam ação para serem conquistadas. Por isso que se a gente fecha os olhinhos para o que a gente pode fazer em amor ao próximo, a gente está se distanciando de conquistar as virtudes que Jesus tanto nos convida. E muitas vezes, quando o egoísmo ele começa a criar muitas raízes dentro de nós, a falar mais alto, a dominar a nossa casa mental e o nosso coração, é como se tivesse um nevoeiro na nossa visão. É isso que o egoísmo faz um nevoeiro na nossa visão. E a gente começa a esquivar de situações que poderíamos amparar ao próximo, com a justificativa de que causa muito aborrecimento, demanda muito tempo. Eu não me sinto bem ajudando o próximo porque ver a situação que ele está é muito triste e eu não quero ver isso. Então, para evitar que eu me desgaste, é sempre eu, né, o egoísmo. Para evitar que eu me desgaste, eu não vou ali amparar o próximo. Eu não tenho tempo, já estou demandando tanto tempo para minhas coisas, eu não vou destinar tempo ao próximo. Então, o egoísmo a gente vê essas falas vindo na nossa casa mental a todo momento. E o nosso coraçãozinho ele fica o quê? Endurecido, fica rígido, fica um deserto. E a gente acredita equivocadamente que o oásis no meio desse deserto do nosso coração, que o oásis é o repouso, é a tranquilidade de não ter que lidar com o outro, ver os problemas do outro, ter que ajudar ele, é a tranquilidade de ficar quietinho na nossa, esquivando do amparo edificante ao próximo. É isso que o egoísmo faz com a gente. Ele vai nos afastando das boas virtudes. Só que quando a gente está de frente para o próximo, de frente para o nosso irmão, se a gente não se sensibiliza com as provas que ele está passando, com a dor que ele está enfrentando, com a dificuldade penosa, às vezes, de dor e sofrimento que chegou na vida dele, se a gente não se sensibiliza com isso, é porque a voz do egoísmo ainda está falando mais alto no nosso coração ao invés da piedade. Porque é a piedade, queridos amigos e amigas, essa virtude abençoada que vai deixar o nosso olhar mais dócil frente à dor do outro. É a piedade que floresce a luz de amparo no nosso coração. Que é quando a gente vê o outro passando por uma dificuldade, por um problema, por um momento difícil, o nosso coraçãozinho é tocado.
A nossa alma é tocada de compaixão. E a gente, além de ser tocado de compaixão, de sentir dentro da nossa alma, a gente também coloca as nossas mãos em ação para ajudá-lo, para auxiliá-lo naquele momento que está passando. Então percebam que a piedade, ela abaixa a voz do egoísmo. Por quê? A gente não olha só pra gente. A gente começa a olhar para o próximo. O que a gente pode fazer por ele? O que a gente pode ajudar? Então a piedade, ela tá aí, irmã da caridade, que é o amor em ação, porque realmente é a piedade que deixa o nosso olhar dócil, é a piedade que toca a nossa alma para a gente olhar para fora um pouco, para a gente olhar as necessidades do outro e também ajudá-lo e ampará-lo, como Jesus nos convida. A piedade, lendo um pouquinho a nossa passagem, com muito amor e com muito carinho, a gente consegue perceber aí que a piedade, ela traz o fundo daquele ensino do Cristo, que é uma lei para todos nós: amai ao próximo como a si mesmo. Então, a gente não fica com esse amor guardado aqui dentro. A piedade nos faz compartilhar esse amor. A piedade nos faz amparar por amor o próximo. É sair desse oásis, digamos assim, do deserto do egoísmo, esse oásis de ficar quietinho, na tranquilidade, de não querer ajudar, no que só é melhor pra gente, é sair dessa camada e colocar a mão em ação, em amparo ao próximo. É secar lágrimas, é levar o verbo de esperança, é falar, é consolar o próximo, é levar coragem para o coração dele, é realmente abrir o nosso olhar para enxergar além de nós mesmos. É abrir o nosso olhar para enxergar o outro e usar as nossas potencialidades no bem em amparo a ele. É isso que essa virtude maravilhosa que é a piedade faz conosco. E ela só é cultivada e ela só floresce em nós no campo da ação na vida, nas lutas da vida. Então a gente precisa ir em amparo ao próximo, a gente precisa enfrentar as lutas da vida, a gente precisa ir para a ação para que a piedade floresça dentro de nós, porque ela está muito além do campo teórico, da leitura de se ler ou de se refletir sobre o que é a caridade, a piedade, me desculpe, mas é viver a piedade, é buscar realmente acolhê-la dentro da nossa alma, para que a gente possa assim viver por amor e ajudar por amor os nossos irmãos. Queridos amigos e amigas, a piedade realmente é o que deixa o nosso olhar mais dócil frente a alguém, ao próximo que está passando por um problema difícil, porque às vezes o egoísmo, ele endurece o nosso coração. Fica até frio o nosso coraçãozinho, que a gente vê o outro passando por uma dificuldade e a gente não se sensibiliza com isso. Mas a piedade vem, torna o nosso coração mais dócil, o nosso olhar mais dócil e a gente ali sente uma empatia realmente por aquilo que o outro está passando, uma compaixão. E por sentir essa compaixão, essa piedade tão forte, a gente coloca por amor as nossas mãos em amparo a ele. Vamos encerrar a nossa reflexão de hoje, não só levando sobre o ensino sobre a piedade, compreendendo sobre ela, mas buscando vivê-la. Vamos buscar todos os dias, durante o nosso dia, no tempinho que a gente tiver, tirar um pouquinho o nosso olhar só de nós, das nossas necessidades e colocar, externalizar um pouquinho para o próximo o nosso amor, olhar para ver o que o outro está precisando. É um abraço? É um verbo de esperança? É uma palavrinha de consolação? É uma escuta ativa às vezes que ele está precisando? Olhar com docilidade o outro e sentir essa piedade, essa compaixão que eleva o nosso espírito, como o Evangelho nos esclarece hoje. Encerremos com essa inspiração de realmente buscar viver a piedade, de tirar esse endurecimento que o egoísmo traz do nosso coração e deixar ele um pouquinho mais dócil, que é o que a piedade faz. Vamos encerrar com Jesus. Fiquem todos em paz, que possamos hoje realmente tecer o nosso dia com a piedade, buscar vivê-la
cada dia um passinho por vez, cada dia mais exercendo ela cada vez mais no nosso coração. Fiquem em paz. Essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Nos encontramos aqui amanhã às 7h30 para a gente começar mais um dia com uma reflexão acerca do Evangelho segundo o Espiritismo, iniciando nosso dia com uma luz para poder nos conduzir, nos esclarecer e nos guiar. Fiquem em paz, que assim seja.